Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Izzy, sou vestibulanda e nesse meu canal eu tenho algumas dicas de estudos, alguns vídeos falando sobre o Enem, dicas para o Enem e também sempre sai diariamente shorts falando como a ciência acontece no nosso dia a dia, além de eu mostrar um pouquinho como é que tá sendo meus estudos até o Enem. E hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante para o Enem, que é como estudar exatas sem decorar fórmulas. Eu sei que muita gente é muito apegado a essa parte de fórmulas. É sempre muito querendo pegar fórmulas de matemática, pegar fórmulas de física e assim por diante. Até porque eu faço isso quando eu estudo física. Eu faço muito isso de pegar as fórmulas, decorar as fórmulas, mas não é um estudo certo, não é um estudo que é interessante. Decorar fórmulas não é tão interessante como vocês pensam. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso daí, te dar algumas dicas sobre como estudar realmente sem precisar focar apenas nessas fórmulas, decorar, porque você tem fórmulas de matemática que são várias, fórmulas de física que são mais ainda, e ainda tem as fórmulas de química. Então é um estudo que quando você chegar lá na hora, talvez você não saiba nem como aplicar. Então, se você gosta de vídeos assim, se você gosta de saber um pouquinho mais como a ciência está no seu dia a dia e essas coisas, já se inscreve no canal, porque eu sempre estou postando sobre essas coisas e hoje, principalmente, vou falar um pouquinho sobre isso. E se você tiver também alguma dica que você queira saber, se você não sabe ainda, eu já fiz alguns Enems, então eu sei como essa prova funciona. Então, se você quiser que eu fale alguma coisa sobre alguma parte do Enem ou fala aqui sobre alguma parte da ciência que você ainda tá com dúvida, pode deixar aqui nos comentários e também não se esqueça de dar um like no vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para as dicas de como estudar sem decorar fórmulas. Porque o que acontece? A primeira parte que eu tenho para falar para vocês é que decorar fórmula não funciona. Por quê? Se você não sabe, eu sou professora de matemática. Então, eu sei muito bem sobre essa prova, eu sei como é que funciona, não só dessa prova, até porque o Enem não era muito meu foco, eu trabalhava mais com IF e essas partes assim. Então, eu sei, os alunos, eles sempre ficam querendo ver essa parte de fórmula, sendo que você decora aqui a fórmula. A fórmula do quadrado é base vezes altura, sendo que quando você vai fazer uma prova, seja ela do Enem, seja ela de algum concurso, algo do tipo, ele não vai te falar, olha, eu quero que um quadrado ele tem tanto de lado e tanto de comprimento, calcule. Um quadrado tem tanto de lado, né? Porque o quadrado tem todos os lados iguais. Me diga qual é a área desse quadrado. Ele não vai perguntar assim, ele não vai perguntar claro assim pra você. Ele sempre vai te dar um contexto. Então você tem que entender como é que aquilo funciona, como é que aquilo vai funcionar para conseguir aplicar. Você tem que ter um entendimento de como é que vai funcionar aquela fórmula, o que aquela fórmula vai agregar para você, porque ela vai facilitar a sua vida, porque ela tá ali por algum motivo. Você tem que entender o conteúdo para conseguir aplicar ela. Tem algumas fórmulas de física, vamos dizer, sei lá, saber do deslocamento na física, e aí você pode ali na hora, ele te dá alguns dados e você fica tipo, certo, mas eu sei que a velocidade é calculada pelo delta S sobre delta T, mas esses dados aqui, como é que eu encontro? Como é que eu faço aqui? Como é que eu aplico nessa fórmula? E aí você pode acabar ficando muito perdida. Eu sei, eu já fiquei muito perdida em física, principalmente, porque não é muito minha área, essa parte de física, eu tenho muita dificuldade. Então, muitas questões de cálculo, quando eu comecei a estudar novamente, eu comecei a fazer dessa maneira, de não decorar essas fórmulas. Porque eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo acertar as questões de cálculo, porque eu não estava conseguindo aplicar a fórmula. Eu sabia qual era a fórmula, eu sabia as fórmulas de cabo a rabo, sendo que eu não sabia aplicar. E aí, do que adianta você saber as fórmulas se você não conseguir aplicar na hora? Então, decorar isso, ficar preso a isso, não é interessante por esse motivo. Porque você precisa entender como é que faz, você precisa ter o contexto do problema. Você precisa interpretar o problema para saber como é que aquela fórmula vai se aplicar, não apenas saber a fórmula. Então, é uma parte essencial essa, não decorar a fórmula, entender aquele conteúdo. É claro, se você entender aquele conteúdo, a fórmula vai ser
um alívio para você, você vai entender muito mais rápido, você vai conseguir fazer a questão muito mais facilmente. Sendo que não se apegue apenas a isso. Se apegue, tente, quando você estiver estudando exatas, entender como é que aquele conteúdo está funcionando. Como é que ele está indo quando você for estudar matemática, como é que você aplica aquilo quando você for estudar física, como é que aquela fórmula é aplicada. Para não apenas decorar, porque decorar por decorar, você aí em algum momento vai esquecer. Eu, por exemplo, muitas fórmulas de física eu já esqueci, mas quando eu pego alguma questão, eu já sei um pouquinho do contexto de como aplicar, como é que resolve ela. Seja até por regra de 3, que tem muitas questões que se resolvem por regra de 3, ou assim por diante. Então é muito importante se apegar a isso daí, tá certo, gente? Outra coisa é que eu quero falar agora um pouquinho pra você, que é como você vai aprender essas exatas sem decorar essa fórmula. Porque muita gente fica, certo, eu não vou aprender, não vou decorar fórmulas. Mas aí eu não vou aprender. Porque se eu não decorar as fórmulas, eu não tenho como aprender exatas. Mas você tem sim. Exatas é uma maravilha, é uma ciência, como o nome já diz, é uma ciência exata, então não é algo que você vai e, funciona dessa maneira aqui, mas dessa maneira, dessa forma, não, a ciência mais exata é uma ciência maravilhosa, não é porque é minha área, mas eu acho uma ciência muito maravilhosa e quando você pega pra entender, você percebe que tudo tá conectado, até mesmo os vídeos que eu posto aqui, os shorts diariamente, você percebe isso. E aí, o que é que eu trouxe aqui pra vocês? Algumas dicas de como fazer isso. A primeira dica é entender, como eu já falei anteriormente, entender o conceito antes da fórmula. Então, você tem que entender o que é aquela fórmula, para que aquela fórmula serve, qual é o motivo de existir, o que esse conteúdo ele vai ser aplicado na prática, como é que ele funciona na prática. Certo, essa fórmula aqui é do deslocamento, mas quando eu quero fazer uma ultrapassagem, como é que eu faço? Você começa a entender, quando você começa a entender essas coisas, como essas coisas começam a fazer sentido pra você, que tipo, se eu pegar o deslocamento de tal carro, como é que ele cai em tal velocidade, depois igualar com esse, e assim por diante, eu vou saber, porque vai ter um momento que vai ter ultrapassagem, e assim por diante, então você vai começar a entender melhor como é que as coisas funcionam. Então, entende primeiro essa prática, vê qual é o significado daquela fórmula na realidade ali, como é que ela pode ser aplicada, entender principalmente o motivo daquele problema exigir aquela fórmula, porque você vai ver que vai ser muito mais fácil para você. Então, tem muitas fórmulas de física, deixa eu ver, aquela fórmula de força. Força é igual a massa vezes aceleração, certo? Então, o que é que você vai pegar isso daí? Você vai ver que essa força, ela vai estar ali para um objeto acelerar, não é? Então, ela vai depender da massa, a força, ela vai depender da massa e ela vai depender também da aceleração desse objeto. Então, quanto é que esse objeto que tem um determinado peso está acelerando? E assim por diante. Eu vou aprender Pitágoras e o teorema de Pitágoras que tem lá, certo? Mas por que eu tenho que saber isso? A hipotenusa, meu Deus, e aí como é que eu vou pegar esse teorema e encontrar essa hipotenusa, não tô entendendo, mas o que é que ele serve? Ele serve muito também, até na sua realidade. Eu costumo, quando eu estou dando aula sobre isso, falar para meus alunos, olha, Pitágoras, vocês ficam falando aí que vocês não têm muito o que saber, mas quando você pega a hipotenusa dos seus caminhos, você diminui muito, então você anda muito menos. Eu sempre falo muito isso para os meus alunos. Então, quando você começa a entender que Pitágoras ele serve também para medir as distâncias de um triângulo retângulo e assim por diante, e como essas coisas estão aplicadas, vai facilitar a sua vida. Então, vai vendo esses conceitos, vai vendo isso que vai te ajudar demais. Outra coisa é fazer associações e analogias, que eu gosto muito de fazer isso. Então, na minha época final do Enem, se vocês me vissem, eu já tava ficando doida. Olha, isso daqui tá acontecendo por causa disso, disso, disso. Então, eu começava a fazer relações com coisas mesmo que eu via. Eu via um carro ultrapassando o outro, eu começava a ver isso daí. Eu via a chuva, e quando a chuva cai, aí sobe aquele cheiro de terra, e eu começava a dizer que esse cheiro aqui é por causa disso, disso, disso. Olha, eu estou me alimentando, e aí eu estou alimentando, vai acontecer isso no meu corpo. Então, começa a fazer essas relações. Quando você começar a fazer associações e analogias, vai ficar muito mais fácil. Faça essas analogias do dia a dia. Se precisar da minha ajuda, eu estou sempre postando, como eu já falei pra vocês, mas elas são extremamente importantes e extremamente necessárias, que o Enem ama fazer isso. Ele
E toda prova de ciências da natureza, ele bota alguma coisa do tipo, que relacionando com o cotidiano. Ele quer que a prova do Enem é muito isso, né? De relacionar as coisas com o seu cotidiano, como é aplicado. É uma prova maravilhosa. Eu acho a prova do Enem muito bonita por causa disso, porque ele pega o que você estudou e quer saber de você se você sabe aplicar aquilo na vida real. Então é muito legal por causa disso. Então vai fazendo isso, vai vendo essas coisas que vocês vão ver que é muito interessante. A velocidade média, como acontece as coisas, sei lá, eu inicio parado, quanto tempo eu vou demorar para atravessar a como é o nome? A minha sala, coisas do tipo. Como é que funciona a lei de Newton? Eu gosto muito, tipo, a lei de Newton, eu me apeguei em um nível que a minha prova de redação eu coloquei. Na minha redação eu coloquei a lei de Newton, pra você ver como eu sabia como ela era aplicada, que eu conseguia colocar isso na minha prova. Então pode te ajudar até nisso, quando você sabe como é que as coisas são aplicadas na realidade. Então você começa a entender, toda ação existe uma reação. Então se eu bater aqui na parede, a parede está batendo contra mim com a mesma força. Você tem que começar a entender essas coisas, como é que acontecem essas coisas. Se eu estou aqui parada, eu tendo a permanecer parada, a não ser que alguém me empurre aqui e aí eu vou pra frente. Por quê? Porque aí tem uma inércia. Eu preciso de uma inércia pra isso acontecer. Então tem muitas coisas assim do tempo. Vai tentando fazer associações e analogias que vai ser muito interessante pra vocês. Outra coisa é fazer muito exercício. Não fique só lendo a teoria. Não faça só isso. Por quê? Porque você vai ficar só pegando aquela teoria. Pronto, a teoria eu sei de tudo. Essa é a teoria de tudo. Mas quando você vai pra prática, você não sabe. Eu tava estudando física, a parte de cinemática, essas coisas. Na teoria, tipo, eu vou arrasar. Quando eu peguei a questão, que eu comecei a ler, que eu comecei a ver que, tipo, meu Deus, eu tenho que formar isso daqui pra botar em um cálculo e eu não tô sabendo nem o que ele tá querendo dizer com isso, eu comecei a enlouquecer. E aí eu comecei a ver que, exercício é muito melhor, eu preciso fazer isso. Então, quanto mais exercício, seja da banca que você vai fazer a prova, seja de outros vestibulares, seja eu, por exemplo, na parte de natureza, eu não estou fazendo só questões do Enem. Eu tô fazendo questões de vários vestibulares, apesar de eu só fazer o Enem. Porque é muito interessante isso, até questões discursivas. Eu tô amando fazer questões discursivas porque está fazendo com que eu treine, está me tirando dessa parte de ver apenas teoria. Então faz isso que você vai ver que é muito bom. E até porque quando você começa a fazer isso, você vai não apenas repetindo fórmulas, você vai começando a criar raciocínios, você vai começar a pensar mais, você já vai, quando pegar uma questão, já vai ter um pensamento, qual pensamento você tem que ter para resolver ela, e assim por diante. Então é maravilhoso. Resolva muitas questões, resolva muitos exercícios durante esse ano que você vai ver que sua nota vai aumentar muito. Quando eu comecei a resolver, minha nota disparou. Então faz isso que vai te melhorar muito, certo? Outra coisa é em relação à matemática, que eu sei que muita gente precisa disso, que é começar a ter um raciocínio lógico melhor desenvolvido. Desenvolver melhor o seu raciocínio lógico, a sua intuição matemática. Então você começa a entender como é que aqueles problemas funcionam, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo. Por exemplo, eu tenho um carro que está a 30 metros por segundo. E aí eu digo pra você, certo, ele está em 30 metros por segundo. E daqui a 5 segundos, em qual distância ele vai estar, se ele partir do zero, em qual distância ele vai estar. Então, quando você começa a pensar, a ter essas relações matemáticas, que é só você pegar e multiplicar por 5, e aí você começa a entender melhor, e aí começa a fazer essas analogias, é muito melhor. Então, vai fazendo isso. Se quiserem, eu posso até gravar um vídeo sobre isso, dando essas dicas, que vai ser muito interessante pra vocês também. Caso vocês queiram, eu posso ajudar vocês nessa parte de matemática, apesar de eu estar agora entendendo melhor a prova de matemática do Enem, porque, como eu falei, não era muito a minha área era mais outras coisas. Mas agora eu preciso aumentar mais minha nota, então eu posso te dar essas dicas do que eu tô fazendo também, porque a prova do Enem de matemática é muita interpretação e pouco tempo pra você fazer, então você tem que interpretar demais, mas tem pouco tempo pra resolver, então você precisa, sua cabeça estar ali sempre o tempo todo pensando muito rápido pra fazer. Então é muito interessante, eu posso dar até algumas dicas pra vocês em outros momentos, certo? E também aprender a deduzir fórmulas.
a gente tem, por exemplo, aquela fórmula que o povo fala, né? A fórmula do sorvete. S é igual a S0, que é o S inicial, mais VT, que é a fórmula do sorvete. Então, você não precisa decorar ela. Se você souber que velocidade é igual ΔS sobre ΔT, e você sabe que ΔS é igual a velocidade final menos inicial, você consegue formar aquela fórmula facilmente. Então, comece a fazer essas deduções que você vai facilitar muito a vida de vocês. Vocês precisam apenas saber de uma fórmula e, através dela, você consegue descobrir várias outras. Isso vai facilitar a vida de vocês. E quando você começa a fazer essas deduções básicas, começa a criar esses raciocínios, esses conceitos mais básicos, tá certo? Mas tenta não focar em decorar, principalmente se você tem uma mania. Eu tenho muitos alunos que tinham a mania de pegar post-its, aí botava assim, aí na parede, aí ia resolver questões, né? Aí quando o aluno ia resolver questões, eu vou resolver questões e eu preciso saber da fórmula do hexágono. Aí ele ia, olhava aqui, tá aqui a fórmula, tô vendo, pronto, bota aqui. Aí bota a fórmula lá, pronto, resolve a questão. Acertei a questão. Você acertou a questão, você não fez seu cérebro pensar a fórmula, você pegou lá a fórmula que tava na sua parede. Não se enganem quando vocês forem fazer isso. Por favor, pelo amor de Deus, não se enganem, tá certo? Mas são essas dicas que eu tenho pra hoje. Se vocês quiserem, depois eu gravo um pouquinho mais sobre isso. E então, o Enem, como eu tô falando pra vocês, ele é uma prova que exige muito o seu raciocínio e sua interpretação e relacionar as coisas com a sua realidade, com o seu cotidiano. Então, vocês precisam não apenas decorar fórmulas, vocês precisam entender como é que são aplicadas aquilo, como é que você vai fazer essas aplicações, como é que aquilo funciona no seu dia a dia, que é isso que o Enem quer de vocês. Se vocês quiserem me ajuda, eu tô aqui sempre postando diariamente sobre conteúdos que já caíram no Enem. Tô postando nos shorts como é que eles se relacionam com a realidade, com o seu dia a dia, com o seu cotidiano e entre outros. Eu tô sempre postando e uma vez por semana eu gravo um vídeo longo falando sobre um conteúdo específico. Agora eu tô terminando de fazer umas coisas e aí não tô conseguindo ter muito tempo pra gravar. Mas estou sempre gravando pra vocês. Todo dia eu posto shorts novos falando isso. Toda segunda-feira, no caso essa semana tá meio troncha, mas toda segunda-feira eu posto pra vocês dicas como essas pro Enem ou dicas de estudos. Toda quarta-feira eu posto falando sobre algum conteúdo específico pro Enem. E toda sexta-feira eu posto vlogs dos meus estudos. Eu gravo vlog de eu estudando em algum dia da semana e posto pra vocês. E pra vocês ficarem sempre atentos ali, quem gosta de saber como é que está andando os estudos e tal. Então, por hoje são essas dicas. Espero que vocês tenham gostado e aplique isso na realidade de vocês. Já deixa aqui nos comentários quais dicas mais vocês querem saber, o que mais eu preciso gravar, que vocês precisam saber. Já deixa aqui, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante pra mim e também vai te ajudar no seu Enem. Que a minha missão aqui não é só eu conseguir passar no Enem, mas também conseguir que várias pessoas que estão aqui nesse canal consigam a sua sonhada aprovação. Espero que dê tudo certo pra gente e até o próximo vídeo e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!